Bom, resolvi começar com esse produtinho, né? Porque é um produto novo, é um produto que a gente ainda não escutou tanto treinamento, né? Tanta informação. E confesso para vocês também que quando lançou esse produto, pelo menos lá no meu grupo, né, no grupo da minha equipe, a gente discutiu um pouquinho sobre a questão da glutamina e ficou uma coisa meio confusa, a gente não entendia muito bem o funcionamento, né? Eu, particularmente, também não sabia explicar, então, assim, eu acho que o mais bacana, né, da gente estar fazendo esses treinamentos é que a gente também acaba estudando pra caramba, né? A gente acaba aprendendo muito para depois poder compartilhar. E depois que eu consegui estudar e montar esse treinamento, ficou muito claro assim a ação do Emune, né, gente? Essa é a palavra, a pronúncia correta do nosso produto, né? Ela tem uma pronúncia difícil aí, Emune, e eu espero, né, que eu consiga passar para vocês um pouquinho essa clareza. Lembrando aqui, né, quero frisar aqui que não se apeguem tanto aos detalhes, né? A gente vou falar um pouquinho mais aprofundado, mas é só para vocês terem noção de como funciona, tá? Não precisa saber tudo ao pé da letra, também vou falar de uma forma bem superficial para a gente não ficar meio louquinho, né, nesses detalhes. Então, é mesmo para saber como que funciona esse produto no nosso organismo. Tá? Eu acho que é importante, é bacana a gente ter essa noção, né? Na questão de a gente tem um produto que fortalece a nossa imunidade, né? A gente já foi passado isso pra gente, mas como que isso funciona? Como que esse produto consegue fazer isso, né? Consegue fazer essa proeza? Então é disso que a gente vai falar aqui nesse momento, tá? Bom, antes da gente começar a falar do Immune especificamente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o sistema imunológico, né? Como que funciona aqui, para que serve o sistema imunológico? Lembrando aí nas nossas aulas de biologia, o sistema imunológico é um sistema de defesa do nosso organismo, né? É ele que vai agir quando tem alguma coisa de errado no nosso organismo. A gente tem vários órgãos do nosso organismo que ajudam, né, essa defesa do nosso organismo, como os linfonodos, o baço, o timo, e cada um tem a sua responsabilidade aí na questão do sistema imunológico. Não vou aprofundar sobre isso, tá? A gente vai falar mais especificamente do intestino grosso, que hoje ele é o, vamos dizer assim, que 70% responsável pelo sistema imunológico, por ser uma barreira do nosso organismo. Então, é sobre aí que a gente vai falar, né? E assim, gente, o que é importante frisar aqui, para que a gente tenha um sistema imunológico saudável, né, sadio, funcionando bem, a gente primeiro tem que prestar atenção em algumas coisinhas. Não adianta só tomar o Immune, não, né? Eu tinha costume de falar muito imune, mas não é. A pronúncia correta é Immune. Bom, primeira coisa, alimentação. A gente precisa ter uma alimentação saudável, né? Vocês vão ver aí que uma alimentação ruim ajuda muito a diminuir a defesa do nosso organismo. Né? Então, ter uma alimentação saudável, com nutrientes adequados, é muito importante. Né? Atividade física, né? Ter um estilo de vida saudável, fazendo uma atividade física constante. É muito importante estar com sono bem também, sono em dia, vamos dizer assim, dormir as horas, quantidade de horas ideais aí por dia. Tá sempre se hidratando, né? A questão da água, tomar bastante água. E a questão do estresse. O estresse também influencia muito o sistema imunológico, tá? Então, tudo isso aí, se tiver ruim, vai estar ruim nosso sistema imunológico. A gente vai estar mais susceptível a estar doente, a ficar doente. Então, para a gente ter um sistema imune forte, a gente precisa estar tudo com alimentação, atividade física, sono, hidratação, estresse, tudo em dia, tudo bem, tá? Então, é importante entender isso aí. Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona o sistema imune e o intestino, que eu falei. O que o intestino tem a ver com o sistema imunológico, né, Cássia? Voltando lá também à aula de biologia, que eu
eu falei que a gente ia voltar agora para entender um pouquinho o funcionamento do nosso produto. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem o nosso intestino é que faz a absorção dos alimentos, né? Então, a gente tem aquela camada de células lá epiteliais no nosso intestino, com microvilosidades, né? Botei uma figurinha aqui só para a gente lembrar. São essas células aí, essas microvilosidades aí que ajudam a fazer a absorção do nosso organismo. E o intestino, essas células aí do intestino, elas funcionam também como uma barreira protetora para o nosso organismo, para que não entre, né, micro-organismos, bactérias no nosso sangue. Tá vendo a corrente sanguínea aí embaixo das células epiteliais? Então, a gente tem uma barreira, né, uma célula membranosa que faz com que toxinas, micro-organismos, alimentos ruins, né, como os alimentos processados, glúten, todos esses alimentos aí que a gente sabe que não faz parte, que não é saudável para o nosso organismo, penetre na corrente sanguínea. Então, a gente tem essa barreira, a primeira barreira de proteção aí, né, em relação à alimentação, né? A gente está falando sobre alimentação, a gente tem outras formas que o sistema imune vai atuar, mas a gente está falando especificamente da questão da alimentação do intestino, tá, gente? Excesso de remédio, excesso de álcool, tudo isso é ruim, é danoso para essa barreira. Então, a gente tem que ter em mente que essa barreira saudável é uma barreira impermeável, né? Então, se ela está saudável, ela está ali juntinha, nada penetra e a gente tem uma proteção para o nosso organismo. A partir do momento que a gente começa a ter uma dieta ruim, cheia de produto industrializado, cheia de açúcar, excesso de álcool, excesso de remédio, excesso de antibiótico, o que acontece? Começa a ter fissuras nessa barreira. Você pode ver aí do lado, né, da foto aí no cantinho direito, começa a rachar essas células começam a se separar e começa a ter entradas, portas de entradas, fissuras, o que fazem com que essas bactérias, essas toxinas penetrem ali pela essa barreira epitelial do intestino e chega na nossa corrente sanguínea. E aí, na corrente sanguínea, que começa todo o sistema imunológico trabalhar, né? São liberados receptores, né? Na verdade, estímulos, né? Para o nosso sistema imunológico que mostra que algo de errado está acontecendo ali. Está acontecendo algum processo inflamatório, como a gente chama, é um processo inflamatório. Está acontecendo alguma coisa de errado, entrou alguma coisa, algum corpo estranho, alguma bactéria, alguma coisa errada ali, ativa o nosso sistema imunológico para que nosso sistema imunológico comece a fazer o quê? Defender o nosso organismo. Então, é aí que chegam as células do sistema imunológico. Não sei se vocês lembram também das nossas aulas de biologia, os linfócitos, os macrófagos, né? Que são eles que vão fazer o quê? Eles vão abocanhar, vamos dizer assim, né? Essa é aquela fagocitose também, lembrando aí a aula de biologia. Eles vão abocanhar essa bactéria, esse corpo estranho, né? Fazendo com que destrua esse micro-organismo para que não tenha nenhum dano no nosso organismo. Então, é importante a gente lembrar dessa questão aí. Primeira coisa, barreira, a gente tem uma barreira natural aí do nosso intestino para que nada penetre. Mas se a gente tem um estilo de vida ruim, né? A gente come as porcarias, álcool, e aí as bactérias começam a entrar, né? Começa a ter rachaduras nesse intestino aí, nessas fissuras, mas ter fissuras aí nessas células que estão sempre juntinhas, e isso começa a entrar no nosso organismo, vai para a corrente sanguínea, ativa as nossas células do sistema imunológico para que ela possa defender o nosso organismo, tá? Então ficou claro, ficou simples de entender. Acho que essa figurinha aí também tá bem clara, né, do que acontece. A gente aciona o nosso sistema imune quando isso acontece. E eu trouxe isso pra gente, para vocês entenderem como que os componentes do immune vai funcionar no nosso organismo, tá? Então vamos lá. Começando aí com que eu acho que não sei se é o principal, né? Mas eu acho que é um elemento essencial aí do nosso produto, que tem muita discussão, né? As pessoas têm muita dúvida sobre a questão da glutamina.
Muitas pessoas, quando lançou o produto, começou a questionar, mas a glutamina só é importante para quem faz atividade física pesada, né? Porque precisa para musculatura. Então, a gente tem essa ideia de que a glutamina só é importante para os músculos, mas eu quero que vocês entendam aqui por que é importante a suplementação de glutamina para a nossa imunidade, para o nosso sistema imune. Tá? A glutamina é um aminoácido produzido pelo nosso organismo. Então, ele é um aminoácido não essencial, né? A gente não precisa ingerir, vamos dizer assim, para poder ter esse aminoácido. Ele é produzido pelo nosso organismo, mas se faz necessário a suplementação para que possa melhorar a nossa imunidade. É o que a gente vai ver aqui agora. Então, o maior consumidor, gente, de glutamina no nosso organismo é o intestino. Não é o músculo, é o intestino, é tudo aquilo ali, aquela figurinha todinha que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque as células do intestino, as células do epitélio intestinal, né, aquelas células ali da barreira que eu mostrei para vocês, elas elas usam a glutamina como fonte de energia. Então, elas vão sempre captar a glutamina como fonte de energia e ela também é muito importante para ajudar ali naquela barreira intestinal, para fazer com que aquelas células continuem juntinhas e não tenham rachaduras, não tenham fissuras, tá? Então, a glutamina ela é importante para manter a integridade intestinal, para que diminua a permeabilidade por agentes que vão intoxicar nosso organismo, como toxinas, como bactérias, como vírus, tá? Então, é importante, tanto como fonte de energia para as células do intestino, para que ela continue se multiplicando, continue funcionando, e tanto para manter essa barreira intestinal intacta. Quando acontecer, né, de a gente ter toxinas que vão fazer essa fissura, ela tem uma maior resistência ali para não deixar com que ocorra essas barreiras, entendido? Então, o que acaba acontecendo, né, quando a gente tem glutamina no nosso organismo? Melhora também a tolerância do sistema imune. Então, se a gente tem uma barreira forte, as toxinas, os vírus, as bactérias não vão entrar para a nossa corrente sanguínea e a gente não vai ter um excesso do sistema imune trabalhando, né? Porque se toda hora entra alguma coisa ali, as nossas células de defesa vão estar trabalhando o tempo inteiro, então vai sobrecarregar o nosso sistema imune. Né? Então, acaba dando uma tolerância aí para o nosso sistema imune. E, pera, só beber um pouquinho de água. E aí, falando sobre o sistema imune, né, especificamente, sobre as nossas células de defesa, os linfócitos, os macrófagos aí que trabalham aí no nosso sistema imune, essas células também, elas precisam de glutamina. Elas usam a glutamina como fonte de energia. Então, para as células se multiplicarem, né, se proliferarem, para poder agir contra aquela bactéria, fazendo com que ela engula aquela bactéria, aquele processo lá de fagocitose, ela precisa de glutamina para agir no nosso organismo, para se proliferar. Então, a gente precisa da glutamina aí no intestino, nas células do nosso intestino e também nas células de defesa do nosso organismo como fonte de energia para que todos os processos ali de defesa do organismo aconteçam, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre suplementação de glutamina, né? Por que necessidade de suplementação, já que o nosso organismo produz a glutamina, né? Então, quando a gente faz uma suplementação de glutamina, como o nosso Immune, toda aquela glutamina que a gente suplementa, ela é absorvida pelo nosso organismo e fica ali no nosso intestino para trabalhar dessa forma como eu expliquei. Então, aquela glutamina sistêmica que a gente tem no nosso organismo, que é a glutamina produzida pelo nosso organismo, ela acaba sendo direcionada para os nossos músculos. Vamos dizer que ela sobra para o nosso músculo, né, para a musculatura, que a nossa musculatura também precisa dessa glutamina. Então, gente, a suplementação ela vai para o intestino, ela não vai para a musculatura. A suplementação para ali no intestino
é absorvida pelas células do nosso intestino e a sistêmica acaba indo para a nossa musculatura, que ajuda aí nessa questão do processo inflamatório do músculo durante a atividade física, né? Não vou entrar detalhadamente nessa questão, a gente está falando da glutamina específica para o sistema imune, tá? Então, qual que é o ideal? Qual que é a quantidade ideal para o nosso intestino? São 5 gramas, que é o ideal de suplementação, que é o que tem no nosso produto, tá? Maior do que isso é para pessoas que fazem atividade física intensa, então também precisa de mais glutamina no músculo, mas o ideal, 5 gramas é o ideal, que vai ajudar aí a fortalecer a nossa imunidade celular, porque, como eu já expliquei aí, a gente precisa de glutamina tanto no nosso intestino, nas células do nosso intestino, para que a gente tenha essa barreira protetora aí, e tanto nas células de defesa, para poder proliferar essas células de defesa e atacarem aquela bactéria, aquele vírus, aquela toxina que pode causar uma doença. Espero que esteja sendo claro aí, qualquer coisa vão mandando no chat. Bom, então vamos para outro componente aí do nosso immune, né, que é o gengibre. Por que a gente tem o gengibre aí, né, nesse shot da imunidade, né? O gengibre, ele tem vários benefícios, né? Primeiro, a imunidade, ajuda na imunidade. Por que ajuda na imunidade, Cássia? Porque o gengibre, ele também fortalece as células de defesas, tá? Os linfócitos, os macrófagos, aí ele fortalece ele tem componentes, né? O gengibre tem componentes que são essenciais para nossas células de defesa, para que elas continuem produzindo alguma enzima, ou para que ela prolifere também. Então, os componentes do gengibre são necessários e ajudam aí na questão do funcionamento das células de defesa do nosso organismo. Bom, o gengibre também é um antioxidante. Então, lembra quando a gente já falou, né? A gente fala muito sobre antioxidante por causa do nosso reserve aí, né? Que são ele combate os radicais livres, então a gente sabe que em todo processo que acontece no nosso organismo, a gente libera radical livre. Então, quando a gente está com o nosso sistema imune ativado, quando as nossas células de defesa estão protegendo o nosso organismo, está liberando radical livre, né? Então, o gengibre, além de fortalecer a imunidade, ele acaba sendo um antioxidante. Ele também combate esses radicais livres que são produzidos ali naquele processo de defesa do nosso organismo, tá? Ele é um anti-inflamatório, lembra que eu falei também, né, que quando os corpos estranhos, bactérias ou vírus, o que seja, vamos falar bactéria aqui de uma forma geral, quando a bactéria entra na nossa corrente sanguínea, né, ou então entra no nosso organismo, começa um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é importante porque ele que sinaliza para o nosso organismo que tem alguma coisa errada ali, né? Então, a gente tem uma substância que ajuda a gente nessas 3 etapas, né? A aumentar a imunidade celular, o funcionamento ali daquele sistema imunológico, para que ele ocorra, para que ele ative de forma correta. Ele combate os radicais livres, que está sendo produzido todo esse processo aí das células de imunidade, e ele ajuda, né, nesse processo anti-inflamatório, ajuda nessa inflamação, a amenizar esse processo inflamatório, tá? Ele faz um 3 em 1 aí, vamos dizer. Ele também é um antifúngico, né? Eu falei vírus e bactéria, mas também tem os fungos aí que penetram no nosso organismo, então ele ajuda a combater os fungos aí também. O gengibre, aí, trazendo algumas outras informações interessantes também sobre o gengibre, ele melhora o trato intestinal, então ele ajuda aí na questão de gases, de cólicas intestinais. Para as gravidinhas, aí, não sei se tem alguém que está grávida aí conectado. Ele também diminui enjoo e náuseas, tá? E ele é um inibidor de neoplasias, porque ele ajuda no processo de formação de uma substância chamada gingerol no nosso organismo, que é uma substância que ela vai ajudar aí na má proliferação de células. A gente sabe que uma neoplasia é um excesso de proliferação de células, né? Células, vamos dizer assim, defeituosas, ruins. Então, ele ajuda a combater essa proliferação, essa substância do gingerol, que o gengibre ajuda na produção.
E, além de tudo, ele é um termogênico, também ajuda aí a acelerar o nosso metabolismo, né? Romã. Qual que é a função do romã aí, né, no nosso produto? Né? O romã também, ele é um antioxidante, então ele ajuda lá a combater os radicais livres desse processo aí das células, né, que estão liberando radicais livres ao combater, né, a bactéria, o vírus e a toxina. Ele também é um anti-inflamatório, então quando a gente usa essas palavrinhas antioxidante, anti-inflamatório, agora fica mais claro para a gente entender, né, como que eles combatem, qual que é a função deles ali no nosso organismo e principalmente ali naquela questão do sistema imune, né? O limão, por que o limão é importante? Por que o limão está aí no shot da imunidade? Por que todo mundo fala para a gente tomar limão quando a gente está um pouco mais gripado, né? Toma suco de limão, suco de laranja, por causa da vitamina C. Né? Então, a vitamina C ela também ajuda na imunidade, ela ajuda a fortalecer as nossas células de defesa, aquelas células que vão atuar ali combatendo diretamente aquela bactéria, tá? Então, ajuda aí em algum processo tanto de proliferação, de alguma enzima, né, de produção de alguma enzima que vai ajudar nesse processo aí de fagocitose. Então, ele aumenta a imunidade por isso, porque ele fortalece as nossas células de defesa do organismo. Também é uma substância anti-inflamatória, ajuda nessa questão aí da inflamação do nosso organismo. A beterraba, por que a gente tem a beterraba aí no nosso produto? A beterraba, ela vem simplesmente como um corante natural, né? Então, ela dá aquela corzinha rosada no produto. Nosso produto tem um saborzinho ali de limão com romã, mas ele tem uma corzinha rosada. É por causa da beterraba, tá? Bom, vitamina A. Por que a gente tem vitamina A? A vitamina A, ela ajuda na modulação da fagocitose das células do sistema imune. Então, lembra que eu falei? Lembra se vocês lembram o que é fagocitose? Então, a gente tem a bactéria e tem a célula de defesa. Né? O que acontece? Essa célula de defesa, ela abocanha essa bactéria para destruir essa bactéria. Então, esse processo aqui, ele é chamado de fagocitose. E a vitamina A ajuda a fazer essas mãozinhas que vão fazer a fagocitose da bactéria. Tá? Então, a vitamina A é importante por isso, porque vai ajudar a nossa célula de defesa a fazer a fagocitose da bactéria. Zinco, manganês e cobre, né? Então, essas três substâncias aí juntas, elas são importantes porque elas ajudam a produzir uma substância chamada glutationa. A glutationa, ela é uma enzima que ela é uma poderosa antioxidante. Ele é um poderoso antioxidante. Então, uma palavrinha que a gente já conhece, escuta muito falar, antioxidante, vai combater os radicais livres também. Então, através da glutationa, né, a gente faz esse processo aí de combate dos radicais livres. O complexo B, por que a gente tem complexo B, né, na composição do nosso produto aí? O complexo B, ele estimula a fabricação de coenzima Q10. Outra palavrinha que a gente já escutou falar bastante aí, porque a gente tem o nosso hair nails, né? A coenzima Q10. E a coenzima Q10, ela... Por que ela serve? Ela serve para energia, para dar energia para a célula, tá, gente? Então, o complexo B, ele vai estimular a fabricação de coenzima Q10 lá na mitocôndria, fazendo com que libere energia para essa célula. Então, as células de defesa do nosso organismo, elas precisam de muita energia para fazer esse processo de defesa no nosso organismo, né? Então, a gente tem um complexo B aí que disponibiliza, né, complexos aí para poder fazer a produção da coenzima Q10 e a gente ter mais energia, essa célula ter mais energia para ter um processo eficiente aí de destruição das bactérias, dos vírus, dos fungos, né? E também para que essas células se dupliquem, se proliferem, se multipliquem. Eu já falei isso também, a glutamina é importante, né, para poder ter esse processo de multiplicação, de duplicação das células. A vitamina B12
também é muito importante, ela também é essencial para que ocorra duplicação e proliferação dessas células, para que o nosso sistema imune fique mais forte, mais fortalecido para poder combater, para ter maior número de células para combater aquela infecção ali, ok? Bom, gente, outras informações aí do nosso produto que eu acho bacana a gente discutir, a gente trazer, né? É um produto que é sem glúten. Vocês lembram lá na figurinha? O glúten é uma substância ruim para o nosso intestino. Ele ajuda a fazer ali a fissura no intestino. Mas o nosso produto não tem glúten, né? É um produto adoçado com estévia. O que seria a estévia, gente? A estévia é um adoçante natural. A gente pode ver, se você começar a observar, isso começou a ser uma marca na Junesse, né? Todos os nossos produtos, eles estão vindo adoçado com estévia. Então, todos eles têm adoçante natural, não tem aqueles adoçantes artificiais que muitos médicos, nutricionistas são contra, né? E que não são legais para a nossa saúde, para o nosso organismo. Sem conservantes, sem corantes artificiais, já falei da beterraba, a beterraba vem aí como um corante natural, então a gente não tem corante artificial. Ele tem baixo valor energético, ele é um produto vegano. Falando em produto vegano, estou falando sobre isso, né? Reforçando sobre isso, por quê? Porque muitas vezes, como a glutamina é uma substância produzida pelo nosso organismo, muitas vezes surge a dúvida de onde vem a glutamina do Immune. Então, gente, a glutamina do Immune é uma glutamina japonesa, né? Pelo que vocês já receberam informação aí também. E essa glutamina japonesa, ela é a melhor do mercado, por quê? Porque ela é uma glutamina pura. A fonte dela é vegetal, tá? Então, por isso que a gente fala que é um produto vegano. Então, a glutamina não tem origem animal, ela tem origem vegetal. E a glutamina japonesa aí é a melhor do mercado por isso, porque ela é uma glutamina pura. É indicado tomar que horas, Cássia? Pela manhã, tá? Em jejum, sempre de preferência aí, ou então que você tenha tido um grande intervalo. Se você não tomar de manhã, esqueceu, quer tomar à tarde, então você tem um intervalo grande aí de alimentação, toma o Immune nesse momento, porque no jejum, gente, quando o nosso organismo está mais limpo, a gente tem uma maior absorção desse produto, tá? Pelo nosso intestino aí. Então, o melhor é quando a gente tem um período aí de jejum, então pela manhã, que é o mais orientado a tomar esse produto. Pode misturar com outras coisas? Posso tomar com suco? Posso tomar com chás? Posso tomar com naara? Eu tenho costume de tomar com naara, fica bem gostoso. Não sei se vocês já tomaram, então eu gosto muito de tomar com naara maçã verde, fica uma delícia. Pode misturar, não tem problema, tá? Lembrando que é um produto que a gente não pode esquentar. Quando a gente mistura com coisas quentes, a gente perde a propriedade desse produto, principalmente a vitamina C. Então, não esquentar. A gente pode misturar com outras coisas e não esquentar. Ah, Cássia, mas se eu tomar com o Naara, não vai competir? Não, o Naara também tem muita vitamina. Não, não vai competir. A gente tem visto aí alguns relatos, né, de que se a gente pegar todos os nossos produtos da Junesse, todos, tá, gente? Todos esses produtos nutricionais que tem um monte de vitamina, tomar eles todos no mesmo dia, não vai dar excesso de vitamina? Não. Se a gente botar aí, a gente não chega nem à metade do máximo de vitaminas que a gente pode consumir durante um dia. Então, não vai dar excesso de vitamina, não tem problema tomar junto com outros produtos, junto com a Naara, tá? E aí, às vezes, as pessoas estão perguntando assim, mas o Immune não compete com o Reserve? Não, também. Eles têm propriedades totalmente diferentes. Vamos dizer que o Reserve, ele é um produto... depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o Reserve, vai ter um outro momento para a gente falar sobre o Reserve, mas o Reserve, ele é um produto sistêmico. Ele age de forma sistêmica e acaba ajudando na imunidade, vamos dizer assim. O Immune não, ele é um produto específico para a imunidade. Então, eles têm propriedades diferentes, têm composições diferentes, eles não competem. Muito pelo contrário, eles se completam. São produtos que se completam, tá bom? E aí começam as dúvidas, né? Quem pode... sei lá, uma pessoa tem pressão alta, tem diabetes, tem problema no rim, pode tomar Immune? Tem muitas perguntas assim, né, gente?
Bom, é um produto que não tem contraindicação, mas, gente, quando a gente falar em patologia, é sempre caso médico. Sempre, sempre, sempre orienta a pessoa a mostrar o produto para o médico, para ver se ele vai liberar ou não, né? A gente, por exemplo, a gente pegar o nosso Nara aí, tem muita gestante que toma, não tem problema nenhum a gestante tomar, mas tem alguns obstetras que não liberam o uso do Nara. Tem alguns obstetras que só o liberam depois do terceiro mês, né? Então, assim, sempre quando tiver alguma patologia, sempre orienta a procurar o médico que acompanha esse paciente e ver se ele pode tomar ou não esse produto. Não tem contraindicação, mas patologia, qualquer produto da Junesse, o ideal é a gente falar para perguntar ao médico, ok? Bom, então, assim, para finalizar, né, eu trouxe aí essa pronúncia. A gente vê que o nosso produto ele tem um M grandão aí primeiro e depois escrito Moon embaixo, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não falar Moon, fica feio, né? Então a pronúncia do nosso produto eu coloquei aí, né, com letras grandes para a gente entender, é Emilne, tá? Então é essa pronúncia. A gente tem alguns produtos na Junesse difíceis de falar, né? Reserve, Ageless, Emilne. Então, é importante aí a gente treinar a pronúncia dos produtos para falar de forma correta. Como eu falei no início, né, eu acho que o grande diferencial da gente poder fazer esses treinamentos é a gente aprender também. Eu acho que depois que eu comecei a estudar esse produto, eu acho que ficou mais claro, né, como esse produto funciona no nosso organismo, até porque quando ele chegou teve muitas dúvidas sobre a glutamina. Então, a gente aí reforçando que a glutamina é uma substância importante para o nosso sistema imune, né? Antigamente, a gente tinha muitos estudos da glutamina relacionada à musculatura, mas hoje a gente vê muito material aí já recente, novo, falando sobre a importância da glutamina para o nosso sistema imunológico, para a proteção do nosso organismo, principalmente aí na questão do intestino. Tá? Então, para ficar bem claro aí, porque eu fui uma pessoa que tive essa dúvida também. Então, igual a gente fala, né? A melhor parte da gente compartilhar é que a gente acaba aprendendo mais ainda, né? Então, a gente acaba estudando, tendo informação para a gente poder ensinar e compartilhar. Espero ter ajudado vocês a ficar claro como esse produto funciona no nosso organismo e a importância de consumir esse produto, como ele é essencial para o nosso organismo, realmente ajuda a gente a aumentar, fortalecer o nosso sistema imunológico, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A gente está aí numa pandemia de uma doença que a gente não conhece bem, não conhece direito. Falando agora como enfermeira, tá? É uma doença que assusta um pouco a gente, porque cada dia é uma novidade. A gente não sabe como a doença realmente acontece no nosso organismo. Mas quando a gente tem um sistema imunológico mais fortalecido para combater, né, qualquer vírus, qualquer bactéria, eu acho que é o essencial, né? Lembrando que não adianta só tomar o suplemento, a gente precisa estar com nossos hábitos de forma saudável, como eu falei, alimentação, atividade física, né? Até porque a alimentação, gente, como eu mostrei lá, a alimentação é muito importante, porque é uma má alimentação, são hábitos ruins que acabam fazendo com que essa barreira do intestino tenha fissuras, tenha rachaduras e as bactérias e os vírus entrem para o nosso organismo, para a nossa corrente sanguínea. Tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, que a gente tem um tempinho aí, alguém quiser trocar alguma informação também que saiba aí e queira compartilhar com a gente, acho que seria bem válido aí. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Se alguém viu alguma coisa aí no chat que a gente pode conversar, a gente pode compartilhar.